Fala aí, eu sou o Rafael Atier do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre o Thor. Não é aquele personagem da Marvel. Então, vamos lá, dar uma olhada nesse exemplo aqui. Vamos tentar abrir uma porta de 3 formas diferentes. A primeira forma, a gente vai tentar aplicar uma força F na maçaneta, e essa força F vai fazer um ângulo de 90 graus com o eixo Y. A segunda forma, esse mesmo ângulo vai mudar para 0 graus, e na terceira forma, nós vamos ter um ângulo intermediário. Nos 3 casos, a nossa porta laranja vai poder estar livre para girar nesse ponto aqui. Beleza? E o que vai acontecer é o seguinte, para a gente entender, eu trouxe um sisteminha de porta aqui. No primeiro caso, era uma força de 90 graus. E aí, vamos manter uma força de 90 graus e você viu que a porta vai abrir. O segundo caso era uma força de 0 graus. E aí, nesse caso, a porta não vai abrir. Se eu aplicar mais força, inclusive, eu vou acabar rasgando aqui. E o terceiro caso era um ângulo intermediário. A porta também abre. Beleza. Então, pelo que a gente acabou de ver, a porta pode abrir ou não, e dependendo do ângulo que a gente aplicou, a porta vai abrir de formas diferentes. E é nesse contexto de rotações e braço de força que nós podemos falar sobre o torque. E aí, quando a gente fala de torque, a gente pode definir ele assim. O torque vai ser uma grandeza vetorial física associada à aplicação de forças em corpos livres para gerar em torno de determinado ponto. Beleza. E aí, qual vai ser a expressão matemática dele? A expressão matemática dele vai ter essa carinha aqui. O torque, que é um vetor, vai ser igual ao produto vetorial do vetor R pelo vetor F. Nossa, mas tio Rafael, quem é esse vetor R? Não sei, vamos descobrir? Beleza, dá uma olhada aqui. E aí, para a gente descobrir quem é esse vetor R, eu trouxe esse desenho. E o vetor R vai ser então um vetor que sai do ponto de rotação do corpo, certo? Do centro de rotação do corpo, até o ponto de aplicação da força. Então a nossa força F está aqui, e o vetor R é essa parte aqui. Se essa aqui fosse a nossa porta, aqui não tem a maçaneta, né? O vetor R teria essa direção em sentido, e o módulo dele seria o próprio comprimento da porta, esse comprimento L. Então, se eu quisesse falar do módulo do torque, eu ia ter essa expressão aqui. L seria o módulo do vetor R, F o módulo da força F, e o seno de θ, pela própria definição de produto vetorial, ia ser o seno entre o ângulo, o seno do ângulo do vetor R com o vetor F. Mas dá uma olhada nessa parte aqui, F seno de θ. Quem é F seno de θ? F seno de θ é a mesma coisa do que o módulo de Fx. Então, para o módulo do torque, vale somente a componente que é perpendicular ao vetor R. E aí eu posso trocar F seno de θ por Fx. Mas como isso é um produto vetorial, né, o resultado é um vetor também. Então o torque também é um vetor. Para a gente saber direção e sentido, agora que a gente já sabe o módulo, a gente tem que usar a regra da mão direita. É que aqui vai ficar um pouco mais complicado de fazer, mas se a gente fizer a regra da mão direita, a gente vai ver que, na verdade, o torque é um vetor que está perpendicular ao plano da folha, e a gente vai usar esse símbolo para indicar que ele está furando a folha. Isso aqui é como se fosse o rabo de uma flecha, a gente usa muito essa expressão, indicando que o torque está furando a folha. Se o torque estivesse furando o olho de quem está vendo, o símbolo ia ser esse aqui, que é como se fosse a ponta da flecha. Beleza. Agora que a gente viu tudo sobre torque, será que dá para a gente falar alguma coisa sobre aceleração angular? Sim, dá para relacionar torque e aceleração angular. Mas como é que a gente faz isso? A gente faz isso através de uma outra expressão para o módulo do torque, que é essa aqui. O torque vai ser igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular. Beleza? E assim a gente relaciona torque e aceleração angular. Mas como a gente acabou de ver, o torque também vai ser, para uma barra, LF seno de θ. Então nós podemos usar essas duas definições quando uma questão pedir para a gente aceleração angular. É só igualar e nós vamos ter que LF seno de θ é igual ao momento de inércia, representado pela letra I maiúscula, vezes o alfa, que é a aceleração angular. Então o alfa vai ser LF seno de θ sobre o momento de inércia. E se a gente quisesse ainda falar sobre aceleração linear em determinado ponto é igual a aceleração angular vezes um Rzão,
E esse Rzão seria a distância entre o ponto que a gente está querendo saber e o centro de rotação. Por exemplo, se fosse aqui, se essa barra tivesse comprimento L, e isso aqui fosse, sei lá, 3/4 de L, esse R seria 3L sobre 4, beleza? E aí nós íamos achar a aceleração nesse ponto aqui, aceleração linear nesse ponto aqui. Bom, agora que a gente viu isso tudo, vamos ver um exemplinho. Vamos imaginar que um boxeador socou a ponta desse saco de pancada com uma força de 15 newtons. O saco de pancada tem 3 kg e o comprimento é de 2 metros. O saco de pancada é livre para rodar aqui, nesse ponto aqui. E o centro de massa, sendo o saco de pancada homogêneo, vai ser no centro geométrico desse cilindro. Então vamos lá. A letra A pede aceleração angular. Para a gente achar a aceleração angular, a gente vai ter que usar o que a gente acabou de ver. Aceleração angular é igual a LF, seno de θ, sobre o momento de inércia. Só que quem é o momento de inércia? O momento de inércia, para uma barra com essa geometria e com esse ponto como centro de rotação, vai ser igual a 1/3 da massa vezes o comprimento ao quadrado. Isso vai dar 1/3 de 3 vezes 2 ao quadrado, que dá 4 kg metros quadrados. Agora, LF são dados do problema e o seno de θ é o seno de 90 graus. Então nós vamos ter que o alfa vai ser então L, 2 metros, vezes a força de 15 newtons, vezes o seno de 90 graus, que é 1, sobre o momento de inércia, que são 4 kg por metro quadrado. Isso vai dar 7,5 segundos a menos 2, ou radianos por segundo ao quadrado. E essa é a aceleração angular. Se eu quisesse agora saber a aceleração do centro de massa, eu teria que fazer a aceleração do centro de massa é igual a aceleração angular vezes a distância R, que é a distância do centro de massa até o ponto de rotação. Essa distância é metade, já que é homogênea, a barra, é metade do comprimento da barra. E o comprimento da barra é 2. Então a aceleração do centro de massa é igual à aceleração angular, que era de 7,5 radianos por segundo ao quadrado, vezes o R, que é isso aqui, que é 1 metro. A aceleração do centro de massa, então, é 7,5 metros por segundo ao quadrado. E é isso aí. Agora a gente viu como é que funciona o torque e aprendemos a relacionar ele com a aceleração angular e a aceleração linear também. E é isso aí. Esse vídeo te ajudou? Responde aí!